Mais um vídeo no canal Esperança e Fé, e agora é com o seu João. Boa tarde, aqui é o João, né? Hoje é domingo, dia 11, né? De 2025. Tô aqui à tarde, né? Eu vi já. E vamos assistir aqui uma música para nós se alimentar a nossa alma, o nosso espírito, né? Vamos para depois eu continuar o meu vídeo, né? Pronto, pois mais um vídeo, né, que eu vou fazer. Este vídeo, hoje é um domingo, dia das mães, né, e eu preciso, e não é tanto eu como preciso, como todos nós precisamos. Primeiro eu peço desculpa a vocês, todos que estão me assistindo, todos que vão me assistir. Por quê? Porque é um vídeo não assim escrito, aqui não tem nada escrito, é tudo na hora. E eu sou um agricultor aqui do Nordeste, né? Eu sou analfabeto, até que dizer isso. E isso vai muita gente até que dizer que não acreditar por causa que eu não tenho estudo, né? Mas tem fé. E hoje o mundo precisa de gente que tenha fé. Hoje nós vemos que os meus vídeos que eu falo só em doenças, já pedi muitas oportunidades, como eu peço. Eu já pedi até oportunidade dois deputados aí, né, que são muito religiosos, né, e espero que um dia este vídeo ainda chegue até eles
e eis-me dessa força. Por quê? Porque, meus irmãos, todos nós, vocês sabem igualmente a mim, ou então até mais que eu, que todos nós, para nós, um emprego, o seu médico, o seu político, né? Como nós sabemos os políticos hoje, tudo precisa de força. E essa força quem vai dar é os outros. Quer dizer que nós ajudamos os outros. Nós precisamos de ajuda. Nós nunca chegamos num cargo, num emprego, sem a ajuda dos outros. Então eu preciso muito de ajuda, muito de ajuda. Porque o que eu tenho a contar, eu acredito que ninguém conta, e eu então ninguém tem para contar. Porque é as graças que eu recebi muito forte, muito poderosa, e hoje o meu desejo mais é ser realizado. É isso, meus irmãos, é a mesma coisa que quando foi o tempo da pandemia, os pais do mundo inteiro, a ciência do mundo inteiro, trabalharam 24 horas para descobrir o tratamento daquela doença. A medicina 24 horas, né? E terminou isso não acontecendo, né? Essas vacinas, mas não foi suficiente para o melhor, como nós sabemos. Vocês já sabem as vacinas que tomaram, né? Apesar que eu não tomei, mas vocês já sabem, né? Então hoje eu chego a dizer também que eu quero fazer como sendo um imitador da ciência. Como? Eu quero também realizar um sonho grande que eu tenho. Eu quero também que vocês me dêem uma oportunidade, porque eu falo que toda doença tem cura, como eu refalando, e porque não tem nada mais do que Deus, não é isso? E nós vemos o mundo inteiro com fé. Quando nós vemos falar até em programa de televisão, e em rádio, né? Em reportagem, a gente vê muito falar que o povo tem fé. A fé em Deus é quem cura. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês, mais um vídeo para vocês, que é realidade, meus irmãos. É a fé quem cura. Mas vocês sabem o que é fé? Fé, meus irmãos, por que é que hoje nós todos falamos que nós temos fé em Deus e as doenças estão aumentando? Porque, meus irmãos, fé sem conversão não cura, meus irmãos. Vão me desculpando, vão me perdoando. Mas o jeito eu falo a realidade. Fé sem conversão não tem cura. As curas só acontecem quando as pessoas se convertem. Então, quando a pessoa se converte, um milagre acontece e a pessoa tem fé. Todas as pessoas convertidas, eles têm fé e apresentam os milagres. Porque Deus não cura ninguém só dizendo que nós temos fé e seguindo um caminho esquerdo. Quer dizer, um caminho que não é dele, não é isso? Porque hoje nós ficamos muito confusos, meus irmãos, muito. Só que o meu tema de hoje é falar mais em espiritualidade, que eu falo que hoje nós precisamos acreditar mais na espiritualidade do que a vida material. A vida material é quando amanhece o dia, nós olhamos para o mundo. Nós vemos o mundo aí, um mundo de tecnologia, um mundo de poder, um mundo de ciência, um mundo de sabedoria, um mundo muito moderno, muito bonito, né? Não é como antigamente. É o que nós vemos. Mas falta a fé. A fé é o que mais precisa hoje para nós batalhar sobre essas doenças que hoje apresentam. Como essas doenças que é só cada ano aparecendo doença diferente. Os governantes preocupados. Todo mundo preocupado ou com medo. E como é que nós vamos sair dessa? Hoje nós vemos a medicina, só gente doente, a medicina pelejando e não dá um melhor para o povo, que é a saúde, porque ele não pode fazer mais nada. Porque é o único que pode fazer de um doente, quem pode cuidar do doente, o médico, mas volta doente. Hoje, se nós for prestar atenção, o mundo está o povo, talvez até 80%, tomando medicamento direto. Se nós for conversar com as pessoas, já diz, eu tomo vários comprimidos por dia para me sobreviver. O outro eu tomo uma caixa, a minha casa é uma farmácia. Até hoje mesmo, eu estive conversando com o povo, e o povo diz que é uma farmácia a casa dele, só de remédio. E por que Jesus há 2000 anos veio ensinar a negada a curar, ensinar a pessoa a se salvar, ensinar a pessoa a se perdoar aos outros, e isso não está acontecendo?
Filho ou filha, é porque nós sabemos de tudo. E tudo nós sabemos, mas a única coisa que nós não estamos sabendo é a conversão. E hoje eu estou aqui para me dizer para vocês o que é uma conversão que tem milagre na tua casa. Como é o dia das mães, né? Espero que as mães assistam, passem para as outras, porque eu sei que quantas mães que hoje é o dia das mães estão com alegria, estão satisfeitos, estão com a família reunida, mas quantas mães hoje estão chorando, estão sofrendo, estão fazendo promessa, estão pedindo a Deus, estão passando de seita para seita e se resolve, porque esse resolve um problema só, que é tão fácil. Tem alguma coisa mais que Deus? Meus irmãos, não tem, meus irmãos. Então eu vou falar na espiritualidade hoje, aqui um pouco, né? E antes de falar nessa espiritualidade, eu vou passar aqui o capítulo 10 de João. O ladrão não vem, senão para roubar, sacrificar e fazer perecer. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Pois tá aí, vocês escutaram o capítulo de João 10. Ele veio para ter abundância. Nós estamos na abundância, meus irmãos. Será que essa abundância que nós estamos satisfeitos? A maioria não está, meus irmãos. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro, mesmo que a pessoa tenha uma vida de boa, de luxo, mas dentro falta. O que é que falta? As palavras de Deus. Nós formos buscar a Bíblia Sagrada, que a gente tem que buscar nela, nós não podemos buscar se não for nas palavras de Deus. Deus diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, né? Ele é a luz, não é isso? Então Deus diz que até à noite, eu estava aqui fazendo uma pregaçãozinha aqui, né? Para a minha família, e o tema dessa noite que eu falei, foi mais quando Jesus falar, quando ele falar que ele, onde tinha duas pessoas ou mais falando o nome dele, ele está na nossa presença. E aí eu dizia assim, o que é que Deus está fazendo na nossa presença? Eu é capaz de fazer uma pergunta para o mundo inteiro, e o mundo inteiro assim, não saber responder. Até que os padres sabem responder, muitos católicos sabem responder, cristãos responder. O católico até diz que não, cristãos sabem responder todas. Os padres sabem. Mas meus irmãos, ele está fazendo o quê? Meus irmãos, se ele diz que onde tem duas pessoas mais falando o nome dele, ele está na tua presença. Minha mãe, vocês que têm os seus filhos doentes, busca as palavras de Deus todo santo dia que ele está em presença. E a presença que ele está, sabe o que é? É a hora que você pode fazer um pedido e ele te dá para um teu filho que está doente, para um teu esposo que está doente. Porque tudo que a medicina não resolve é Deus. Os milagres só acontecem quando não tem cura na terra, vocês sabem? Vocês já viram falar um milagre acontecer onde uma doença que a medicina resolve? Não existe. Existe aquele milagre quando a medicina não resolve. Pronto. Então, esse meu assunto é este. Mas o tema é mais, é porque eu conheço muito, até dizer, perdão, eu conheço muito mesmo, porque tem muitas coisas eu conheço. E os meus vídeos, é poucos vídeos que eu gravo. Até que tem gente que fica cobrando, mas eu ainda vou dizer por que eu não gravo tanto, né? Porque eu não estou, eu vou dizer, porque eu tenho as minhas obrigações a fazer, meus irmãos. Eu tenho muitas obrigações, eu sei que a correria é grande, é só eu só. Não sou sadio, meus irmãos. Não sou até sadio, quer dizer, perdão. Mas um homem que tem uma úlcera que não pode operar. Um homem que tem uma hérnia que não pode operar. Então, mas a minha luta não para. A minha luta não para, não que eu desanimo. Muitos de vocês escutam isso e dizem assim, João, então se tu não resolve não o teu caso, que é uma hérnia ou uma úlcera, dá para vocês dizer, né? Eu fazendo vídeo deixa, dá até para... Mas, meus irmãos, vocês sabem por que eu tenho isso? Porque se eu não tivesse isso, eu não tinha tempo de buscar Deus. Vocês sabem que muitas pessoas não buscam Deus porque não tem tempo? O tempo é de trabalhar, o tempo é de ganhar dinheiro, o tempo é até de brincar. Quando Deus já mostra um problemazinho, é consistido por ele, até que dizer isso, acontece, então a pessoa vai ter tempo. E hoje eu agradeço todos os problemas que Deus concede em mim. Vamos supor, hoje eu agradeço muito essa luz. Eu agradeço muito. Imagina que se eu fosse um homem sadio, talvez até hoje, que é de domingo, que ninguém pode trabalhar, eu já cheguei a trabalhar de domingo. Porque é só a minha família, uma parte mulher, só tenho um filho eu tenho um filho de 7 anos, né? E a minha família é mulher. E eu, homem, para me cuidar,
ainda doente das minhas coisas ainda para me criar uma família só de mulher, que não pode trabalhar, não pode fazer nada, né? Mulher não pode fazer roçado, não pode capinar, não pode fazer nada. Então assim, é só eu, ainda mais nessa forma, né, meus irmãos? Então isso chegou um ponto para me dar conta, para me batalhar, quando eu era sadio, eu trabalhava até de domingo, porque eu nunca gostei de vaidade. Festa, brincadeira, beber, nunca fui disso, né? Então, mas eu tinha minhas obrigações, cuidar, eu cheguei a trabalhar de domingo. Então, isso é contar a Deus, meus irmãos. De domingo ficou para você escutar as palavras de Deus, para você assistir a sua missa, para você se confessar, para a missa na sua igreja, você não perder no seu lugar. Vocês sabem que é pecado seríssimo, e eu vou explicar por quê, que se você não for uma missa de domingo na sua igreja mais próxima, é pecado, posso até dizer mortal. Vocês sabem por causa disso? Porque, meus irmãos, toda missa tem a presença de Deus. E onde tem a presença de Deus, Deus protege os filhos dele. E como é que nós trabalhamos de segunda a sábado e domingo nós não estamos na missa para agradecer a Deus, para ele falar contigo, para tu escutar ele falar, que aquelas palavras que o padre fala, é Deus que fala, está escrito tudo na Bíblia. É todas as palavras de Deus e nós temos que prestar atenção, porque muita gente, perdão dizer isso, que vai para a igreja também não presta atenção. Eu faço experiência de todo jeito, eu fiz tanta experiência de gente, e para mim, se eu chegar, sair da porta da igreja, eu perguntava o que foi o padre disse, eu fingi que não sabia de nada, e o que foi, ninguém sabia mais de nada lá fora da igreja, não sabia mais de nada. Então, essas pessoas que vão para a missa e não prestam atenção, ou então gente que vai para a missa e na hora que sai da porta já está falando de jogo, está falando de bebedeira, está falando de festa, meus irmãos não escutaram Deus falar. Então, essas pessoas aí, às vezes, muitos católicos que têm cheio de problema, não sabem porque o problema acontece, é por causa dessas coisas. Porque o católico, quando você assiste a missa, é para ele chegar em casa e falar até para os que não foram. Olha, hoje eu escutei o padre falar isso, o padre falou aquilo, o padre dizer tudo que o padre falou, porque uma palavra daquela toca o teu coração. Se tu for todo domingo, nós ficamos viciados em Deus. É muito mais melhor nós ficar viciados em Deus do que na bebida, do que numa festa, do que em jogo. Eu não sou contra quem vai para jogo, mas sou contra que a pessoa vai para jogo, se for possível, assiste. Quantas pessoas não assistem jogo todo santo dia e as palavras de Deus não assistem? Mas já estou conversando muito, os vídeos já tá. Eu vou chegar o que eu queria ainda. Eu ia começar um tema de espiritual. E não falei, né? Mas vou falar algum pedaço aqui para vocês, um pouco aqui para vocês, né? Meus irmãos, nós temos uma carne e temos uma alma. Nós temos uma alma. Esta alma que nós temos são muito mais importantes que essa carne. Muito. Vocês sabem que nós zelamos muito a carne. Vamos supor, nós tomamos banho, nós se pitia, vamos supor, as mulheres são mais importantes, né? Mas elas gastam muito com o corpo dela. Tudo bem, é bonito, até os pais acham bonito, a família acha bonito, todos acham bonito, ninguém acha feio, é muito bonito e importante. Porque para nós ser gente, nós podemos andar de todo jeito, né? Então isso que acontece. Só que cada um de nós tem que perceber que nós temos uma alma que tem que andar mais bonita do que o nosso corpo. Porque o nosso corpo chega no final. Nós vamos ficando velho, nós chega o tempo de morrer e enterrar onde no meio dos corpos que está enterrado. Né? Ali cheio de corpo e tudo, as catatombas, cheio de cabelo, osso e coloca a pessoa dentro. Às vezes a pessoa foi importante, foi muito bonita, poderosa, rica. Quando a pessoa é boa, nem tanto, quando a pessoa for, meu Deus do céu, mas a gente reza por isso também. Por todos, né? Então, mas nós temos uma alma, e aquela alma, ela não morre, meus irmãos. Nós temos ela viva quando nós nascemos, e depois que morrer, nós temos ela de novo. Então, essa alma é muito mais importante. Só que nós vamos ter conhecimento que nós temos uma alma, a maioria depois que nós morrer. Quando nós estamos vivos, eu nunca ia minha alma. Meu irmão, se a tua alma sai do teu corpo, tu cai e morre. Mas nós temos o Espírito, nós temos Espírito também, né? Nós temos um anjo que Deus deu a cada um de nós. Ele deu a cada um de nós. E este anjo para quê? Este anjo é uma proteção nossa. Hoje nós vemos que os acontecidos, vamos supor, às vezes nós vemos família, aí, como agora saiu uma notícia de uma família, não nem sei onde é, nem quem, uma família que morreu, a mãe e filha e neta, morreu. Se mataram dentro de um prédio aí e morreu, né?
Se alguém me perguntasse, vamos supor, a polícia foi, vamos supor, ele foi lá, estão investigando, como a gente está vendo, estão investigando, a família quer a investigação para saber o laudo, por que foi que morreu e tudo e tal. Então, só dizer, foi uma fumaça, foi uma depressão, foi isso. Mas a chave, meus irmãos, a chave não foi essa. A chave, eu digo daqui. O principal não foi isso que aconteceu. O principal, quando nós deixa Deus de lado. Meus irmãos, quando nós deixa Deus de lado, nós temos um anjo que ele não gosta. Um anjo que Deus deu a nós, ele não vai gostar quando nós abandonamos Deus. E como é que nós abandonamos Deus? Nós abandonamos Deus, como eu estou dizendo, quando a gente não vai à missa, quando a gente nos confessa, quando a gente não casa, quando a gente só quer o prazer do mundo. Então, o nosso anjo, ainda tu tem, João, ainda a gente tem um anjo, tem ainda. Mesmo que nós faz tudo isso, tem um anjo que ainda acompanha a gente. Mas é aquele anjo que ele vê você fazer as coisas e ele não vai te proteger assim tão fácil. Por quê? Porque Deus deu a sabedoria a nós, para nós saber que nós temos um anjo que ele precisa de palavra bonita da nossa boca, um coração que tem piedade do irmão, um coração arrependido, um coração que anda no caminho de Deus. Quando nós não temos Deus, nós temos um buraco dentro de nós. Faz uma falta. Você pode ter tudo na vida, mas tem uma falta. Então, se nós temos aquele anjo. Mas o problema do ser humano é que ele tem que entender, nós cristãos temos que entender, que desde Adão e Eva, que quando a cobra tentou a Eva, o fruto, né, comeu o fruto, preste muita bem atenção. Desde este tempo para cá, nós também temos um anjo maligno mandado pelo demônio. O demônio não vai deixar nós de mão, não. O demônio, a instância tem aquele anjo. Quando nós não faz o que nosso anjo quer, o que Deus quer, o anjo maligno vai perturbar. Então, ele vai dar mente, ele vai dar prazer, ele vai atentar, ele vai... Tudo que não, só como nós não vê. Isso se chama espiritual. Por isso que eu chego a dizer que é um trabalho espiritual que eu fico fazendo. E fico dizendo, peço a oportunidade desses governantes que são cristãos, são católicos, alguém que me dê uma força para me mostrar como nós for buscar tudo na espiritualidade de muitas coisas, como um câncer, como essas doenças que estão vindo, como que está aparecendo, tem cura, tem cura. É uma pessoa que hoje eu digo, se eu morrer um dia da manhã, eu vou morrer dizendo que essas doenças têm cura. Porque Deus diz, lê 10 João para vocês verem, que ele é a vida. Ele veio para todo ter bondança. Ele fala no ladrão. Quando ele fala no ladrão, não é o ladrão a ser humano, não, é o demônio. O demônio é o ladrão que rouba a nossa alma, rouba os nossos bens. Só que Deus deu a oportunidade de nós, que nós temos um poder Ele deu o poder de nós combater com o demônio e nós vencer ele. Mas nós só combate com o demônio, nós só resta o demônio, nós só derrota ele se nós estivermos na presença de Deus. Por isso que Deus diz, onde tem 2 pessoas mais falando no meu nome, eu estarei no meio. Eu passei por muito isso e ainda passa ainda. Nunca foi derrotado, mas se você botasse uma câmera para me filmar a minha vida desde esse tempo para cá, nunca disse uma palavra imoral. Eu nunca me desanimei, já desmaiei morrendo, meus irmãos. Eu vou até falar para vocês, eu já desmaiei com meus problemas que eu tive, tanto espiritual como de doença, já para morrer, já saí me arrastando de noite, como morrer do boi uma vez. Mas mesmo acontecendo isso, eu disse assim, seja o que Deus quiser. E se for para ser assim, seja. E hoje eu entrego a minha vida a Deus, hoje. Seja o que Ele quiser, porque eu não me governo, é Deus. Se Deus quiser me tirar hoje, Ele me tira. Se Ele quiser que eu sofra a vida inteira, eu sofro. Se Ele quiser que eu morra, eu morro. Mas se Ele não quiser, ninguém me mata, ninguém eu morro, nada acontece. Mesmo eu sofrendo. Então, nós temos que entregar a Deus. Mas o ponto de nós entregar a Deus, meus irmãos, nós se entrega a Deus como? Vou explicar para você. Você entrega a Deus as coisas mal a Deus, mas você entrega a Deus as coisas boas a Deus. Porque, voltando atrás, o Espírito Santo é que a gente pode trazer de uma riada de um carro ria se de bagaço, que eu já assisti. Um carro se bagaça e aquela pessoa sai sem um arranhão. É o Espírito Santo.
Só que na virada de um carro não é o Espírito Santo que gira, não. Já é o maligno que perturba. Nós somos disputados, até que dizer isso, por dois espíritos. Só que o anjo da nossa guarda, que são mais poderosos que Deus deu, como ele tem mais poder do que o espírito do demônio, ele espera, porque ele sabe que Deus deixou uma sabedoria para qualquer um, para todos nós. Ele mostrou o caminho, ele mostrou os 10 mandamentos. Então, se hoje nós vemos o mundo todo doente, vemos o mundo todo com problema, mas as pessoas não falam em Deus. Preste atenção, que eu peço até desculpa, mas eu vou dizer, essas autoridades, essas pessoas sabidas, que são muito sabidos, que estudaram muito, às vezes acontecem uns casos, acontecem uns acidentes, tem uns problemas de doença, tem uns terremotos, mas nunca falam em Deus. Meus irmãos, até vamos fazer um vídeo desse, a primeira coisa que eu tenho que falar é em Deus. Porque cada segundo, meus irmãos, nós estamos vivos por causa da presença dele em nós. Cada segundo, a nossa vida pode ser transformada. A tua vida que tu é doente, meus irmãos, tu está sofrendo, tu está despachado da medicina, mas Deus pode obrar um milagre, você transformar numa vida que você nem imagina. Mas como? É nós se convertendo. Agora, para nós se converter, meus irmãos, do jeito que o mundo que oferece tudo para nós, e muitos de nós, a maioria, ou até que eu falar, 99% não sabe o que é pecado. Não sabe qual é o tipo de uso que está pecando. Não sabe o que é uma conversão. Então, se nós precisamos saber o que é uma conversão. Uma conversão, meus irmãos, não é só na igreja, não. A conversão é deixando as coisas do mundão. Porque, às vezes, tem gente que se resta tão bonito, né? Se resta tão bonito, onde um canto dá para você entrar numa igreja, aonde você dá para entrar no hospital, aonde você dá para entrar no emprego, mas tem pessoa, perdão, mas me desculpando, minha querida, meu irmão, que resta roupa que não pode entrar nesses ambientes. Então, nós temos que pensar o que Deus pensa. O que é que Deus pensa? Ele quer o melhor para nós. Então, nós temos que dar o melhor para Deus. E o melhor que nós vamos dar para Deus, sabe como é, meus irmãos? É se converter. É eu dizer assim, que jeito é que Deus quer que eu esteja hoje? Nós só fazer do jeito que Ele quer. Então, meus irmãos, às vezes as pessoas acham que é difícil a gente obedecer os 10 mandamentos. Claro que é. As pessoas acham que é difícil a pessoa se salvar. Claro que é. Mas se você souber que Deus dá liberdade, que é tão fácil, ninguém gasta nada. Não é isso? Ninguém gasta nada. Às vezes nós até para arrumar um emprego, nós gastamos uma fortuna. Olha um médico, quanto é que ele não gasta para ser um médico. Não é isso? Olha. E Deus dá a nós de graça. Agora hoje eu estou terminando o vídeo, né? Agradecendo primeiro a Deus. E peço para todas as mães que assistem este vídeo, passe para as outras mães. Se na sua cidade tem uma pessoa conhecida que tem um poder de me dar uma força, de eu chegar um dia ainda, passar isso para essa pessoa. Como é que as pessoas se convertem? Como é que as pessoas acontece um milagre dentro da família? Como é que isso pode acontecer? Um milagre que a ciência não tem explicação. Eu estou aqui, meus irmãos, para dizer isso. Porque se isso fosse mentira, como a internet, que eu sei que tem muitas mentiras, tem muito aumento, porque o dinheiro atrapalha tudo, eu não tinha falado para deputado pegar esse caso, não. Eu não estava falando aqui para um deputado saber e chegar até a mim, que eu vou dar até o telefone agora estou lembrando. Mas o meu telefone, quem quiser entrar em contato, quem quiser se proteger de toda a tentação, quem quiser acontecer que o milagre aconteça, eu vou mostrar para vocês. O meu telefone liga 88 96 61 44 89. Vocês ligam que tem alguém que atende. Eu não vou atender. Eu não atendo porque alguém vai atender e passar para mim, eu vou passar para vocês. Como é que a gente pode fazer para a gente traçar este mundo de cada ano que se passa é problema, é muito doente. E só tem que agradecer. No próximo vídeo, que eu até ia falar, e não falei, falar mais na espiritualidade. Muito na espiritualidade. No próximo vídeo eu vou falar na espiritualidade sobre quando a gente está... No próximo vídeo, que eu fui estar cumprido, né? Perdão, me desculpando. Mais um vídeo para vocês. Espero que vocês acreditem. Eu sou um homem que busco os caminhos de Deus e a presença para todos vocês que têm milagre nos caminhos de Deus, porque isso aconteceu na minha vida. Eu fico falando que eu tiro 15 textos por dia
estou vivo hoje, por causa que eu rezo bastante, busco muito a Deus, tem muitas minhas pregações aqui nessa capela, e hoje muita gente vai chegar a dispensar de mim, mas para mim me salvar, para mim ficar bom, para mim acontecer um milagre, precisa eu fazer do meu teu jeito? Não, meus irmãos. Não, pode rezar até um texto, agora você tem que ter uma devoção. Você tem, não é dizer assim que você precisa comer todo dia, tire mesmo um texto todo santo dia, todo santo dia. Meus irmãos, eu me admiro muito, das coisas que eu mais me admiro no mundo, é a pessoa não ter como tirar 3 textos por dia. Eu me admiro muito isso. Então, agradeço por todo o meu coração e desejo uma boa noite, que não me está quase na noite, né, para vocês, e uma semana em paz, e tenha fé em Deus, que a fé em Deus é quando nós temos mudança. Só tenho que agradecer por todo o meu coração, todos vocês, que o mundo inteiro resta para vocês, mas não sei, não conheço o nome de vocês, não conheço os problemas de vocês, então eu rezo para os problemas do mundo inteiro, né? Então eu não sei se serve, não vai se rir como alguém ligando para mim eu falar. Então, se aquele que liga para mim, eu vou passar toda a dica para cada um. Não tenha medo que as palavras que, quando nós buscamos a Deus, isso tudo é constituído por Deus. Eu sou católico, sou cristão, busco muito para me mostrar para vocês. E a mostro, não tenho medo de qualquer canto do Brasil ou no mundo de eu fazer uma experiência. Espero que isso aconteça, essa experiência, como fizeram para uma doença só, eu quero fazer para toda doença, se não tiver cura. Não vou dizer que 100%, porque os 12 apóstolos que Jesus arrumou, um traiu ele e morreu. Então, agradeço por todo o meu coração, espero que seja feliz a mim e a vocês todos, e peço que vocês rezem por mim, para me atravessar essa jornada. Muita tentação e muito problema, meu irmão, porque quem segue a Deus, a primeira coisa que arranja é os problemas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo tem jeito. Tudo, meus irmãos. Tchau. Até a próxima.